estamos aqui hoje com a Janiele e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o testemunho dela, como foi o tratamento dela. E se você não sabe, ainda não ouviu falar da história dela, assista esse vídeo até o final e nós temos certeza que o Senhor vai tocar no seu coração, amém? Amém. Então, Janiele, muitas pessoas perguntaram, né, que você abriu uma caixa de perguntas para poder gravar esse vídeo, como que você descobriu quais foram os sintomas e em qual local que estava localizado, né? Eu tive um pouco de dificuldade para descobrir, né? É interessante porque, assim, desde o início do ano de 2019 que eu comecei a incomodar com o meu corpo. E aí eu fui fazer os exames de rotina mesmo, que é o exame do seio, que eu faço todo ano, estava tudo legal. Eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte e eu procurei um neurologista, fui no otorrino também, mas assim, considerei rotina, tudo legal. Aí aproveitei para ir no ginecologista, tudo certo. Aí começou, assim, eu tive um contratempo que eu quebrei meu nariz, aí eu fiz cirurgia, então para fazer a cirurgia eu fiz todos os exames, também estava tudo legal. Mas daí eu comecei a sentir uma cólica na barriga e nas costas, bem leve. E no último exame que eu tinha feito, que era um exame por causa de uma diarreia que eu tinha tido, deu presença de sangue na urina. E aí eu fiquei muito incomodada com isso. E juntou com essa dor, eu fui no médico e ele falou, não, pode ser uma pedrinha nos rins e vamos fazer uma tomografia. Deu uma pequena pedrinha e ele pediu para eu voltar depois de 3 meses. Antes dos 3 meses eu voltei porque a dor continuava. E aí ele falou que não, que estava tudo certo, que aí eu fiz de novo o exame, estava tudo bem, que nem a pedra tinha mais. Aí eu achei necessário procurar outro urologista, eu procurei, fiz a tomografia de novo, e aí na tomografia deu uma presença dos linfonódulos irritados, ele achou que também estava tudo bem, mesmo assim, e me passou para o ginecologista. O ginecologista fez um monte de exames que estava tudo bem também. E mesmo assim, em mim, eu sentia um incômodo, eu sentia que não estava certo. E aí eu peguei e pedi para o meu ginecologista, falei, não, já que está tudo certo, então tem algum outro exame específico que eu posso fazer? Um exame de sangue, por exemplo? Ele falou, tem, e eu vou passar para você. Aí ele me passou. No meu retorno, ele não estava na cidade, eu fui em outro ginecologista. E aí esse ginecologista falou que eu estava com a possível endometriose. E que a gente ia tratar e que depois de 6 meses eu podia voltar lá. Eu falei, não tem condição de eu voltar aqui depois de 6 meses, porque aí as dores já estavam um pouco maior. E ele tentou me convencer assim que não, que estaria tudo bem, porque a endometriose realmente que ela causa dor e que eu podia ficar tranquila, que aqueles exames eram exames assim que estava tudo bem em mim. A alteração que deu foi no CA-125, o CA-119, que é para o câncer, não tinha dado alteração. Aí eu fui para casa. E antes desse dia, eu estava deitada em casa e eu senti uma dor. E quando eu senti essa dor, alguma coisa assim, eu senti no meu espírito, sabe? Que falou assim comigo, é câncer. E aí eu levantei desesperada para tomar banho, incomodada, e depois daquele dia eu fiquei muito incomodada. E aí quando o médico falou aquilo, eu não aceitei aquele diagnóstico. Aí eu fui pro pronto-socorro. Passei mal, assim, tava sentindo dor, chamei meu esposo e falei, não, pode me buscar aqui no meu trabalho que a gente vai pro pronto-socorro. E fui. Aí cheguei lá, contei toda a história pro médico. Ele olhou os exames e falou, olha, Janiele, algumas alterações tem, então eu acho necessário internar você, para que a gente possa fazer uns exames mais específicos, né? Mas você pode ficar tranquila, é tranquilo. E foi isso que aconteceu, né? Ele fez os exames, eu fiquei uma semana internada e aí veio o diagnóstico. E como que você reagiu a essa notícia? Embora eu tenha tido essa experiência, né, de ter ouvido que era câncer,
e também ouvi do médico, eu não imaginava, eu achava que pudesse ser uma endometriose, que eu tivesse que fazer uma cirurgia, que eu tivesse alguma pedra parada, mas eu nunca imaginei que fosse realmente câncer. Então, assim, eles demoraram demais, eles ficavam fazendo exames e nunca me falavam nada. E aí no dia minha mãe tinha saído, ela foi fazer o almoço pra levar pra mim. E aí a minha amiga Thaisa estava junto comigo, me fazendo companhia. E o médico entrou para me visitar. E aí eu peguei e pressionei ele. Falei, doutor, eu tô aqui tem uma semana. Então, assim, eu tenho o direito de saber pelo menos o que vocês acham que eu tenho. Porque, assim, eu tô perdida, né? Insegura, ansiosa. Aí ele falou, não, Janelle, eu também não acho justo. Então, o que a gente acha que você pode ter é um câncer e ele é um linfoma, na verdade. Ele falou que era câncer, ele falou, é um linfoma. E se for um linfoma, tem tratamento, você pode ficar tranquila, mas a gente não tem certeza ainda, só com a biópsia que a gente vai ter certeza. Nossa, aquele momento, assim, eu não esperava escutar aquilo. Eu olhei pra cara da Thaisa, a Thaisa é morena, tava branca. Ela foi a primeira pessoa que ficou sabendo. Ela foi, assim, nós nos olhamos, porque assim, nem eu e nem ela esperava aquele diagnóstico. Então a gente ficou assim, sem reação. Aí eu me levantei, eu lembro que ele terminou de conversar comigo e falou que não era pra eu ficar assustada, que eles iam fazer tudo de melhor, e saiu. Aí eu olhei pro rosto da Thaisa e fui pro banheiro. Naquele primeiro momento veio na minha cabeça assim, dentro do banheiro veio assim pra mim, nossa, mas por que comigo? E antes de terminar eu falei, não é isso que eu vou pensar, não, por que não comigo? Porque assim, eu não sou melhor que ninguém, mas eu confio em um Deus que pode me tirar dessa situação. E eu pedi naquele momento, né, foi a primeira coisa que eu fiz, foi isso, e eu falei pra Deus, falei, Senhor, eu quero criar os meus filhos. Eu sonho com coisas maiores na minha vida, então não é essa doença que vai me parar e eu tenho certeza que essa doença não é nada para o Senhor. Então me livra e me dá força para passar o que eu preciso passar. Foi isso. E como que começou o tratamento, as viagens? Então, o tratamento foi assustador porque a gente acha assim que tem um diagnóstico em mãos e que você vai começar a ser tratado. E não funciona dessa maneira. Você vai para uma lista de espera, né? E assim, no meu caso, houve um milagre a partir desse momento, porque muitas pessoas esperam 3 meses, 6 meses pelo tratamento. E eu, por causa assim, eu fui para Barretos, como se diz, sem marcar nada, sabe? Porque todo mundo estava tentando marcar pra mim, não estava dando certo. E eu fui passando mal, na esperança deles me atender. Eles realmente me atenderam, mas só pra tratar a minha dor. Mas ia fazer o tratamento a partir de uma data de 3 meses depois. E aí eles conseguiram reduzir para 2 meses. E eu saí de lá desesperada, porque assim, eu fui no carro com muita dor. Inclusive no início do meu tratamento, eu não conseguia ir no ônibus da prefeitura, porque eu ia deitada, eu tinha que parar todas as vezes que eu queria ir no banheiro, porque eu vomitava muito, eu fazia muito xixi. E todas as vezes que eu fazia xixi doía muito. E aí eu já estava com bastante dor, porque eu fiz a laparoscopia, que é uma cirurgia para fazer biópsia. Então meu quadro clínico, ele piorou bastante por causa disso. E a gente foi várias vezes desse jeito, de carro, né, no início do tratamento. E aí o que aconteceu? A gente teve uma pessoa que se ofereceu para nos ajudar e com uma semana, com um mês que eu estava no tratamento, eu tinha feito os exames, feito a consulta, repetido os exames, e feito a primeira quimioterapia. Então foi o meu primeiro milagre, né? Foi começar a fazer a quimioterapia em menos de um mês. E como que foi para você ficar longe dos seus familiares durante esse tempo de tratamento? Então, eu tive a companhia da minha mãe, né? E assim, a minha mãe, nossa, minha mãe é uma mulher de Deus, uma pessoa que
ela completa o ambiente. Então isso me ajudou bastante. Mas no final do tratamento foi mais difícil, porque no início eu fazia a quimio, vinha embora, e depois voltava depois de 21 dias. Mas durante as últimas quimio e a rádio eu tinha que ficar lá, porque durante toda a semana, assim, todos os dias das semanas eu fazia a rádio. Então, além de ficar muito debilitada para poder ficar indo e vindo, eu, assim, tinha que ficar lá também porque era diário. Foi muito difícil quando eu fiquei 2 semanas sem vir. Foi, assim, a semana mais difícil por causa dos meus filhos. Eles sentiram muito a minha falta e eu senti a deles, e aquilo marcou a nossa vida, porque eu escutava, né, do Jonas, que tem 2 anos, tinha 2 anos na época, agora está com 3. A saudade dele, a vontade que ele tava de me ver, e ele emburrava comigo porque eu ligava por vídeo, ele não queria falar comigo, sabe? E assim, foi muito difícil. Além dessas coisas, eu não estava na minha casa, então eu passava mal, era em conjunto com outras pessoas. Eu estava em outra casa, era outro ambiente, era outra comida. Então, assim, você tem que se adequar àquele ambiente. Mas a gente aprende muito a valorizar o nosso lugar, a nossa família, a nossa casa. Foi difícil, mas passou. Amém. E como que foi a reação do Caleb durante esse tempo, do seu esposo? Então, eu tive no Caleb, a gente sempre teve muita cumplicidade desde o início do nosso relacionamento. Claro que nós temos vários defeitos, né, tanto eu como ele, e a gente passou várias lutas, mas o Caleb se mostrou um homem segundo o coração de Deus, sabe, Ana? Porque assim, não foi só passar comigo, sabe? Eu precisei de várias coisas, eu fiquei debilitada, né? E aí entra várias situações, porque assim, entra a questão do casal. Eu perdi meus cabelos, eu emagreci, eu não podia descolorir, né? Eu não podia depilar. Então são várias coisas que assim, eu não tinha vaidade nenhuma. Às vezes eu não tinha força nem para escolher uma roupa. E nem vontade de escolher. Né? E ele assim, ele sempre me colocando pra cima, me elogiando, falando que me ama. E essas coisas me nutriu durante esse tempo, sabe? Me levantou. E nesse último tratamento, em especial esse último tratamento, ele marcou muito a minha vida, porque assim, a minha mãe teve, né, o Covid. Então eu não pude ver minha mãe durante o tempo que eu cheguei aqui. Inclusive ela estava comigo em Barretos e ela já veio de lá com Covid. Então assim, a gente considera outro milagre, porque eu cheguei aqui, eu poderia ter pego, eu não peguei, meu pai não pegou, minhas irmãs não pegaram. E a gente tinha muita possibilidade de pego, né? Então nós fomos livrados pelo Senhor. E durante esse tempo houve suspeita, né, que tanto eu, a minha família dentro da minha casa, como as minhas irmãs, o meu pai, eles poderiam ter. Então estavam todo mundo em quarentena. Então quem que eu poderia ver? Aqueles que já estavam dentro da minha casa, que eram os meus filhos e o meu marido. E durante esse tempo eu não conseguia andar, eu só conseguia ir no banheiro e voltar. E quando eu deitava, muitas vezes o Caleb tinha que vir e me virar na cama, porque eu não conseguia mexer muito bem essa parte das pernas, é uma fraqueza muito forte. E aí ele vinha e movimentava minhas pernas para não dar trombose, para eu ter, tipo assim, porque eu tinha muita cãibra também. Em consequência disso, eu não fazia nenhum serviço de casa, eu não fazia almoço, não fazia nada. Então, assim, eu estava realmente de cama, acamada. E ele esse tempo todo, né, não só nesse tempo, mas durante todo o tempo do tratamento, ele nunca mais me deixou fazer nada dentro de casa. Ele faz almoço, ele separa as coisas, as roupas
que tem que lavar, ele que cuida dessa parte, ele que cuidou das crianças. E ele teve força para poder me colocar para cima durante esse tempo. Que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Então, assim, ele foi realmente um homem de Deus, sabe? Ele orou comigo, no momento que eu chorei, ele chorou comigo, outras vezes ele não me deixou chorar, sabe? E isso foi muito importante para mim. Eu tenho uma gratidão muito forte, né, por Deus e por ele também. Eu ter escolhido ele para estar comigo nesse tempo. Eu não sei nem como seria, às vezes eu até me peguei imaginando, nossa, se eu tivesse solteira, como que seria? Será que eu teria essa força? Será que eu estaria tão bem, assim, levando da maneira como eu tenho levado, sabe? Eu não acredito que não. Você falou pra gente como foi a reação do Caleb, né? E como foi a reação dos seus amigos? Porque realmente não é uma coisa fácil, né? Você chegar pros seus amigos e falar, olha, eu tô com câncer. Na verdade, assim, eu fiz questão de não esconder de ninguém. No primeiro momento mesmo, eu precisei postar foto, né? Porque logo no primeiro momento que eu fiz aqui, eu perdi, né? Cabelo, tudo. Então, quando eu comecei a postar as fotos, tudo, então muitas pessoas que não tinham contato próximo ficou sabendo. Para quem estava mais próximo, eu fiz questão de contar. Eu tive, Ana, assim, muito amor. Assim, eu senti um amor, sabe, assim, das pessoas comigo, muito forte. Tanto das pessoas próximas como daquelas que nem me conheciam, que mandavam mensagens. Mas em contrapartida eu tive outra situação, que é a situação assim. Às vezes eu tive amor de pessoas distantes e preocupação dessas pessoas, e pessoas que eram próximas de mim afastavam. Né? Outras tantas que eu tinha amizade também, não, elas permaneceram da mesma forma e assim, ainda mais preocupadas, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu tive assim, até uma situação que me marcou muito, sabe? Um amigo meu me procurou, né, para falar para me dar apoio, mas assim, depois de muito tempo, ele me procurou para me dar apoio. E aí ele comentou de uma amiga nossa, que ele falou assim, olha, a fulana, ela não tem coragem de conversar com você. Mas por quê? Ele falou assim, porque ela não consegue te ver dessa maneira. Eu entendi que algo que a minha mãe sempre me falou, tem pessoas que têm estômago para uma coisa, outras que não, e eu tentei o máximo compreender ela. Mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco inconformada, porque assim, difícil é passar uma situação dessa, sabe? Talvez dar apoio para uma pessoa dessa é difícil também, mas a gente precisa se fortalecer e fazer. Porque eu não falo só por mim, né? Existem várias pessoas próximas a nós que às vezes estão passando por uma enfermidade. E ela precisa muito, muito de uma palavra, de um apoio, porque isso fez muita diferença para mim. Eu não condeno de forma nenhuma essas pessoas, pelo contrário, eu achei que me ensinou muito. Porque me ensinou a ver a necessidade da pessoa e a falar com ela, sabe? Porque assim, eu falo que Deus, ele me deu um maná diário, e foram de várias formas, sabe? Porque, por exemplo, às vezes você vinha e falava comigo, Jane, você tá bem, não sei o quê, me falava uma palavra, que naquele momento eu levantava da cama por causa daquilo. E assim, outras vezes era uma mensagem de texto, ou um folderzinho que estava escrito uma frase. Comentar, publicações. Isso. E aí quando eu olhava aquilo, eu levantava o meu astral, assim, eu ficava melhor. E eu percebia que era Deus, sabe? E o mesmo dia que às vezes você falava comigo, quando era manhã você não falava, mas aí outras pessoas falavam. E aquilo me supria. Então eu percebi que Deus ia me suprindo com essas coisas. E eu aprendi que a gente precisa fazer essas coisas. Porque se me supriu, se serviu para mim, é porque serve para as outras pessoas também. E algum momento do seu tratamento você chegou a se sentir culpada pela doença?
algo nesse sentido? Então, no primeiro momento, sim. Porque assim, a gente sempre se pergunta, por quê? Né? Será que foi algo que eu fiz? Foi consequência de coisas que eu fiz no passado, né? Do que eu comi, do que eu bebi, do que? Por quê? Onde que eu não me cuidei, alguma coisa assim. Isso. Né? E assim, nesses momentos que eu me peguei fazendo isso, eu comecei a ver, né? Deus começou a me mostrar que não tinha a ver com coisas que eu tinha feito, embora a alimentação seja importante, né? Nós cuidarmos da nossa saúde seja muito importante. Mas Deus começou, todas as vezes que veio um pensamento, por exemplo, foi porque eu fiz isso. Aí Deus me mostrava pessoas na velhice que fazia isso desde novo, que nunca aconteceu, que nunca teve câncer. Aí depois ele falou pra mim, os bebês nascem com câncer. Inclusive eu tive a oportunidade de ver um nenenzinho que estava lá com câncer. E aí ele falou assim, e aí, foi porque ele fez isso? Foi. E nesse momento eu percebi que Deus estava tirando toda a culpa do meu coração, sabe? Me mostrando que não tinha nada a ver com o que eu tinha feito, né? E que Deus também não coloca nenhum tipo de doença nas nossas vidas, né? Pelo contrário, Ele é quem tira a doença, né? Ele é quem pode tirar. Então assim, eu comecei a agradecer, a pedir, né, a dependência dEle, o que Ele faça. E parei totalmente, desliguei totalmente qualquer culpa. Inclusive existem pessoas, sabe, Ana? Porque assim, existem as pessoas boas, existem as pessoas más. Então vem comentários bons? Demais. Mas tem um ou outro que vem ruim também. E as pessoas às vezes conseguem colocar a culpa em você. Como se você tivesse culpa, sabe? Quer arrumar uma resposta do porquê. E às vezes elas falam isso pra você. E eu falei não, tipo assim, eu não me sinto dessa maneira, não é culpa minha, não é isso que eu fiz, que trouxe isso pra mim, sabe? Inclusive eu tive uma situação muito negativa, né? A gente estava passando por um momento muito difícil, a minha família sofrendo muito comigo, né? E aí chegaram no meu pai para falar que ele tinha que consertar o altar dele, porque a minha enfermidade era por culpa dele, dos pecados que ele já cometeu. Então assim, nossa, isso me marcou muito, porque não tem nada a ver com ele. E assim, as pessoas querem ter uma resposta, né? É ter um culpado para aquilo. Né? E a gente sabe que mulher é muito vaidosa, né? E nessas circunstâncias você começou a perder o cabelo. Como foi para você essa situação? Então, assim, no primeiro momento foi muito difícil, porque assim, todo mundo fala assim, o cabelo cresce, né? E aí eu não aguentava mais escutar isso. Porque eu pensava assim, tá bom, o cabelo cresce mais rápido o seu, né? Vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos e tal. E aí, o que acontece, assim? Meus cabelos não caíram na primeira semana e eu achei que não ia cair. Quando passou 14 dias, começaram a cair, né? E ele cai muito, quando é uma quimio forte, ele cai muito. E aí eu andava na casa, eu ficava muito na casa dos meus pais durante o dia, pro Caleb trabalhar. E aí meus cabelos começaram a cair demais e dava remorso. E aí minhas irmãs me ajudou muito nisso. Elas foram atrás de lenços, de peruca e me chamaram para ir pro cabeleireiro cortar, né? Mas quando eu estivesse preparada. E aí um dia que estava caindo demais, eu decidi cortar. E aí eu cortei quase como tá agora. E eu lembro que ficou um pouco maior e mais raspado, assim, né? E eu lembro que eu fui na Havan. E aí eu tava passando por uma fila lá. E eu tava sem o Caleb, porque o Caleb tava escolhendo umas cores. E aí eu ouvi um comentário, assim, da menina que... e aí, quer cortar igual dela? Nossa, eu cheguei no Caleb e falei, não, Caleb, eu não quero esse cabelo mais, eu vou rapar. E aí, já tava também, eu passava a mão, continuava caindo, eu fui lá e raspei, assim, quase que tudo, né? Só ficou um pouquinho.
E foi libertador pra mim, sabe? Porque a partir do momento que eu fiz aquilo, as pessoas que me olhavam sabiam que eu não tava cortado o cabelo por opção, ou que era um corte, um estilo, sabe? Que elas pudessem até criticar. Aí elas viram que era por doença. E a partir desse momento eu vi que o olhar das pessoas também foram diferentes. Tipo assim, elas já me olhavam com o olho de, tipo assim, nossa, que situação que ela tá passando, né? E eu senti mais facilidade de passar por aquilo. E daquele momento em diante foi tranquilo, sabe? Assim, eu me aceitei, eu nunca tive dificuldade, desse dia em diante eu nunca mais tive dificuldade com o meu cabelo. Se ele estava crescendo, se ele não estava, se estava careca, eu continuei tirando foto. Inclusive isso motivou muitas pessoas lá na casa de apoio, porque as pessoas usam muito lenço de vergonha. E aí elas olhavam pra mim e falavam assim, Janiele, mas você não usa nada. Aí eu não uso nada, porque, né, porque tá aí. E isso fez meu cabelo crescer mais rápido também, porque eu não tampava o cabelo. E aí, então assim, as pessoas que estavam tampando lá pararam de tampar e o cabelo começou a crescer. Então foi uma experiência também que eu tive. Agora sim, é claro que quando eu olho uma pessoa, acabou de fazer uma escova, o cabelo tá lindo. É claro que eu sinto vontade, que eu quero ter de novo. Eu vejo fotos minhas antigas, quando eu vejo as minhas fotos antigas que eu sinto mais falta do meu cabelo. Quando eu olho no espelho eu já me acostumei, né? Mas quando eu olho as fotos eu sinto muita falta. E tem alguma coisa que mais te marcou nesse tempo? Sim, assim, o tratamento inteiro ele é um tratamento muito forte, né? Muito intenso, porque a gente passa, não é só você saber que tem câncer, né? O tratamento é muito forte, você passa muito mal, te deixa muito debilitado, então isso, claro que isso marcou, mas a primeira coisa que me marcou foi a minha família, o amor deles por mim. Inclusive nessa parte que você tinha perguntado do cabelo, eles que me apoiaram muito, inclusive a minha mãe, a minha irmã, Jaqueline, eu tive amigos, o pessoal do Gênesis, então assim, meu esposo, que raspou o cabelo para poder me acompanhar, para poder estar comigo e me dar força, e me deu muita força, embora eu tenha pedido várias vezes, não faz, vocês não precisam fazer, nossa, minha mãe então, mas ela falou uma coisa pra mim que me marcou muito, ela falou, filho, o meu cabelo vai crescer quando o seu crescer. Então assim, aquilo me mostrou que ela realmente confiava e acreditava na minha cura. Sabe? Outra questão que me marcou muito foi a questão de chegar no hospital e ver tantas pessoas lá em situações até muito piores que a minha, sabe? Isso faz, a gente não tem como ser a mesma pessoa depois de uma situação dessa, sabe? Isso marcou muito. Essa semana eu passei por uma experiência também, porque às vezes você acorda e pensa que a sua situação é ruim. Mas aí eu fui conversar com duas pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu, mas um pouco pior, porque o câncer tinha voltado e elas estavam bem, estavam felizes. Então isso marcou muito pra mim, sabe? Ensina a gente a agradecer a nossa situação, independente da situação, porque existem pessoas que estão piores que você. Você comentou que a sua mãe pegou o Covid-19, né? E aí nesse tempo você ficou sem ver ela e ela foi uma das pessoas que mais estavam com você no tratamento. Então, como que foi isso? Foi assim, nossa, foi muito difícil para nós. A nossa família, nós louvamos muito a Deus, nós agradecemos a Deus, primeiro porque eu não tinha pego, né? Mas até saber também que não tinha pego, então assim, criou toda uma ansiedade. Mas eu sentia muita falta dela e ela de mim. E no momento que ela entrou no hospital, saber que ela não podia ter uma acompanhante. Saber que eu não podia fazer por ela a mesma coisa que ela fez por mim. Nossa, me doeu muito, né? Porque assim, o Covid ele é uma doença muito triste. Porque a pessoa não pode ter companhia. Mal, assim, até as enfermeiras entram com receio e poucas vezes dentro do quarto, né?
Então, assim, ela me ligou de vídeo e quando eu vi o barulhinho lá do aparelho, do equipamento que estava no peito dela, e vi ela de máscara o tempo todo, porque não podia tirar a máscara. Nossa, aquilo me marcou muito. E me marcou também porque eu estava muito debilitada, eu estava rastejando dentro de casa. E evitando de ir no hospital, porque o hospital estava cheio de contaminação. Então eu não podia ficar indo no hospital para tomar nenhum tipo de medicamento. Então foi uma fase muito difícil para nós aqui em casa. Eu não sabia, para te ser sincera, nem se eu ia amanhecer o outro dia de tanto que eu estava ruim, né? Então isso me marcou muito, marcou para ela também, porque eu via que ela queria me passar a força, mas ela, ao mesmo tempo, ela queria chorar. Ela falava que sentia minha falta, porque ela estava o tempo inteiro comigo, que ela estava com muita saudade. E eu fiquei sem vê-la, né? Depois de muito tempo, igual eu fui ver minha mãe agora essa semana. Então, tem uns 30 dias, mais ou menos. Fiquei mais ou menos um mês sem ver minha mãe. Então, Janiele, tem 40 dias que você terminou seu tratamento, né? E às vezes as pessoas estão lá se perguntando como que ela tá agora? Como que é? Como que você tá nesse momento? Nesse momento eu ainda estou em recuperação, porque eu tive muitas queimaduras da rádio. Como eu fiz essa região daqui até a região pélvica, né? Então, assim, me causou muita queimadura e eu não me recuperei interno. Externo eu consegui recuperar, mas interno ainda tá muito machucado. Então, assim, eu sinto ainda um pouco de fraqueza, eu tomo remédio para enjoo, remédio para dor, eu sinto muita dor nas pernas também. Mas cada dia que tem passado é uma vitória. Cada dia é um dia vencido, sabe? É uma dor a menos. Mas eu ainda preciso ainda de alguns cuidados, né? No próximo mês agora, eu vou repetir a tomografia para ver o resultado desse tratamento, né? Que eu creio, em nome de Jesus, que será muito positivo. Amém. E é isso, assim, eu tô me recuperando aos poucos, né? Mas do que eu estive quando eu cheguei para hoje, porque eu não conseguia nem andar na minha casa, né? Então, assim, agora eu consigo andar, eu consigo fazer algumas tarefas. Então, graças a Deus, eu tô muito bem. Posso dizer que eu tô muito bem. Que bom. E como que você arrumou forças para chegar até aqui? Porque não é fácil, né? Igual você falou, às vezes você recebeu uma mensagem, te dava uma motivação, mas você teve que procurar forças maiores, né? A minha força, eu creio que a nossa força, primeiramente, ela vem de Deus, né? Ela não... Nossa, jamais eu estaria aqui sem ele. E assim, o apoio da minha família, o amor deles, as palavras que eles têm me dito, me fortaleceu demais. Então eu falo assim, o amor ele sempre vence, Deus é amor, é o próprio amor. Então, os meus amigos, né, a igreja, a palavra de Deus. Janiele, a vitória é sua em nome de Jesus! Aleluia! Janiele, a vitória é sua em Jesus! Aleluia! O que mais me deu força até aqui é a palavra, né? Me alimentar de coisas boas. Hoje, por causa da situação que nós temos passado, para mim me favoreceu muito, porque assim, né, é ruim, é péssimo o que está acontecendo, mas assim, a gente precisa tirar o que é de bom, e o que é de bom é que as pessoas têm se comunicado mais através da internet, através das lives, né? Nós temos tido um conteúdo muito rico da palavra de Deus, e eu acordo todas as manhãs e eu ouço, né, o pastor Diego mesmo faz a live, eu participo, e várias vezes eu acordei mal, né, porque existe assim, o inimigo ele tenta te oprimir. Sim. Muitas vezes é involuntário, então assim, eu acordo daquele jeito, então eu preciso lutar contra esse sentimento, porque eu não posso aceitar. E aí é ouvindo a palavra, né, é louvando. Quantas vezes, sabe, Ana, assim, eu não tinha vontade, eu não tinha força, eu tava com dores, mas
eu colocava o louvor no meu celular dentro do banheiro. E ao invés de gemer de dor, eu cantava, sabe? Eu louvava a Deus. E assim, e o Senhor ia trabalhando na minha vida, naquela dor, e eu conseguia levantar, eu conseguia restabelecer. O câncer é uma doença que ele te maltrata bastante na sua mente. Então, se você não lutar contra essa batalha, você é um caso que perdido, sabe? Então, assim, eu nunca aceitei, porque eu sempre batalhei, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu sempre fiz é acreditar que hoje é um dia especial. Então eu não espero amanhã para ser um dia especial, eu não vou esperar os meus filhos crescer, não vou esperar eu ter uma casa melhor, um carro melhor. Não, eu sou feliz. Aproveitar o agora. É agora, sabe? É agora que você é feliz, não é quando você casar, não é quando você tiver seus filhos, não, você é feliz. Porque ou a gente decide ser feliz, ou você nunca vai ser, porque as coisas vão acontecer e outras coisas ruins vão acontecer. Né? Então, assim, ou você decide ser feliz ou você nunca vai ser, sabe? E eu decidi ser feliz. Eu decidi agradecer, sabe? Muitas vezes, Ana, assim, eu levantava, eu agradecia a coberta, a cama, sabe? Na minha casa, assim, ó, a geladeira, a vassoura, sabe? Porque, assim, Deus está nessas pequenas coisas, sabe? Deus está nessas pequenas coisas. E eu queria também falar algo que aconteceu em mim, que eu acho muito relevante. Eu queria dizer assim, você que está desanimado, que às vezes pensa que o Senhor não está com você, eu quero te falar que eu não sou diferente de você em momento nenhum. Eu não sou uma filha mais especial, porque Deus ama os seus filhos da mesma maneira. E algo que ele fez na minha vida, que ele pode fazer na sua, e que às vezes ele tem feito e você não tem percebido, é o cuidado, sabe? Quando eu descobri que eu estava doente, eu tinha feito uma cirurgia no meu nariz há pouco tempo. E aí em setembro eu tinha terminado de pagar o último cheque do meu nariz, da cirurgia. E em outubro eu descobri a doença. E aí, quando foi de setembro para outubro, nós descontrolamos financeiramente. Então, eu fiquei no limite, com o cartão devendo. E aí, nós fomos para Barretos várias vezes de carro, porque eu não aguentava ir no ônibus. Então, a gente teve muito gasto com a questão das idas e vindas, de estadia, de tudo que a gente precisou. E foram acontecendo algumas coisas que a gente viu muito Deus cuidando de nós, que foi a questão assim, algumas pessoas começaram a nos procurar para saber se a gente estava precisando de ajuda, mas elas às vezes nem ofereciam dessa maneira, elas só perguntavam, Jane, como que você tá? Eu falava, elas pegavam e falavam assim, me passa sua conta, porque eu senti de fazer um depósito para você. E elas começaram a fazer dessa maneira, ou procuravam meus pais ou minhas irmãs, e começaram a fazer dessa maneira. Eu paguei o cartão, eu paguei o limite, eu comprei alimento para minha casa. Muitas vezes no início o Caleb não podia, porque ele presta serviço de ar-condicionado. Ele não podia trabalhar porque ele estava me acompanhando no tratamento, ou ficava comigo em casa porque eu não estava passando bem. E o Senhor nunca deixou faltar nada, sabe? Ele supriu em tudo. Nunca o nosso aluguel ficou sem pagar, nunca a água e energia ficou sem pagar, nunca faltou comida que eu precisava comer, os meus remédios. Então, assim, nós tivemos uma provisão muito grande do Senhor, sabe? Teve uma experiência de uma moça que eu a vi umas 4 vezes quando eu era mais nova, e ela me procurou pelo Instagram, porque ela não tinha meu telefone. E ela fez uma oferta de um valor que eu não esperava na época, e era um valor que eu precisava, sabe, assim, justamente para pagar uma conta. E ela falou para mim assim, Janelle, não pense que foi eu, porque o Senhor me tocou e pediu para eu te ligar, ver o que você está precisando, e eu quero te dar essa quantia porque Ele colocou no meu coração.
Então, assim, houve um cuidado muito grande do Senhor na minha vida, sabe? Nesse tempo eu nunca passei falta de nada. Então, assim, eu vejo muito Deus, sabe? Teve situações, por exemplo, do Caleb pegar contrato grande para fazer num mês que ele não tinha trabalhado nada. Um contrato valeu para o mês inteiro, sabe? E ele pôde ficar comigo em casa, porque minha família não podia estar comigo, e ele ficou comigo. Então, assim, agora também por causa do Covid, muitas vezes ele evita de sair, porque ele tem medo de pegar alguma coisa e trazer para mim, né? Trazer para casa. Então, assim, é isso que eu quero te falar. O Senhor é Deus de provisão. O Senhor é um Deus que nunca falha. E às vezes a gente pensa assim, mas eu estou passando essa situação porque o Senhor esqueceu de mim. Não, o Senhor não esqueceu de você, sabe? Às vezes está passando a mesma situação que eu, algo parecido. Deus não esqueceu de você e Ele transforma a maldição em bênção. Então, se hoje nós estamos passando, é porque nós temos capacidade de passar, né? Mas o Senhor nos capacita de maneira a nos livrar dessa situação. E eu creio plenamente na minha cura. Eu creio que o Senhor vai usar essa situação como bênção na minha vida, como bênção na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo, na vida de todos os meus familiares, sabe? E é isso. Se você ainda tem alguma pergunta para fazer para a Janiele, né, pode procurar, Janiele? Pode estar me procurando. Procurar ela aqui no Instagram, pode pedir o contato dela. E assim, nós como igreja, né, que acompanhou tudo isso, a gente vê realmente o cuidado de Deus na vida da Janiele e o amor, né? Nesse tempo eu falei pra ela que eu não ia chorar. Não vou chorar. Mas assim, é isso que ela falou pra você, que às vezes tá... Porque às vezes alguém tá assistindo e tá passando por isso, ou um familiar tá passando, né? E tipo assim, nós temos que realmente ter fé em Deus, porque a nossa força vem dele. Ainda mais nesse tempo de isolamento, né? Você comenta das redes sociais. Hoje é algo, antes era algo que afastava, que você estava em casa e só ficava na internet e te afastava de quem estava na sua casa. Só que agora, como nós estamos todos em casa, é algo que te aproxima de quem está longe, né? Então, igual ela falou, ela tem ouvido palavras pela internet. Então, assim, seja o que você estiver passando nesse tempo, busque ao Senhor, né? Se você quiser pedir conselho para a Janiele. E a gente, assim, quem está no tratamento oncológico está enfrentando muito mais do que o Covid. Porque se você tem a opção de ficar em casa, né, tudo bem, mas aí a gente com essa situação, nós temos que vestir a camisa e ir no hospital, que a gente pode ser contaminado, inclusive lá. Porque a minha mãe foi contaminada dentro do Hospital de Barretos, na minha internação. Que assim, foi algo que eu internei de segunda a sábado. Ela começou a sentir as dores na quinta. E nós viemos embora na segunda. Então ela pegou dentro do hospital. Me acompanhando. Então, assim, é difícil pra gente que tem que voltar. Agora eu tenho que voltar no próximo mês 3 vezes. E saber que foi lá que a minha mãe pegou, sabe? Então, assim, é só nós crermos no Senhor que nos reveste, que nos dá força, sabe? Para passar o Covid, para passar a situação do câncer, para passar diversas outras situações, sabe? E, assim, o Deus que nos livrou, né? O Senhor nos livrou a mim, livrou a minha família de ter pego da minha mãe. É o mesmo Deus que pode me livrar do câncer, é o mesmo Deus que pode me livrar de uma gripe, é o mesmo Deus que pode me livrar do acidente, sabe? Porque, assim, às vezes a gente coloca a doença como algo muito grande, sabe? E, assim, embora eu saiba que é uma doença que, assim, causa muitas coisas, né, muitas situações, eu confio no Senhor. Sabe? Eu confio que Deus é muito maior. Deus é maior do que a situação do seu problema. Deus é muito maior. Então não coloque o seu problema tão grande. Sabe? Ele não é tão grande. O Senhor é grande na sua vida. Amém? Então, pessoal, esse foi o testemunho da Janiele, né? Te agradecer porque você teve essa coragem de falar, né? Você sentiu essa necessidade de transmitir o que você passou para as pessoas. E agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você lembrou de alguém durante esse vídeo, envie essa mensagem para que essa pessoa possa ser edificada, né? Ana, eu quero te agradecer, tá? Você é uma pessoa muito especial, né? E eu quero agradecer também todo mundo que assistiu até o final.
pedir para você, né, envie mesmo para outras pessoas, pessoas que precisam ouvir, né, essa palavra. Eu quero estar aqui disponível, tá? Se você está assistindo, a gente vai colocar aí o Instagram para que você possa entrar em contato comigo, caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Eu estou aberta para que você faça essas perguntas para mim, tá bom? Então, Deus abençoe. Tchau. O som de muitas águas correndo no chão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, Senhor Jesus. Muito obrigada, meu Deus. O Senhor é digno Grande de é o toda Senhor honra, nas de nossas toda vidas. glória, Pai. Obrigada pela grandeza do Senhor em nós, por este lugar, pelas vidas, ó Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós Minha te liberdade é exaltando, ó Deus. Glória a Deus. ao Senhor Glória a Deus. Jesus. Glória a Minha Deus. liberdade é ao Senhor. Amém, Jesus. Nós estamos alegres. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada Só alegria. para todos que oraram por mim, para todos que pagaram o preço junto comigo, por cada palavra, por cada mensagem, por cada oração. Nós estamos muito felizes com o nosso Deus. Obrigada, família, obrigada, meus amigos, e obrigada a vocês que nem me conheciam e oraram por mim.